Nos últimos vídeos aqui do canal, vimos que após os Jogos de Cell, os habitantes da Terra realmente acreditavam ter sobrevivido ao pior. E enquanto explorávamos os cenários em que Cell não fosse derrotado, o confronto com Bojack e possivelmente a batalha inevitável entre Cell e Majin Buu, ignoramos um evento muito mais perigoso que aconteceu exatamente no período de 10 dias que antecederam aquele torneio. Enquanto a Terra se preparava para o possível fim, em outro ponto da galáxia, algo muito mais devastador se aproximava. Um mutante destruidor de mundos cuja própria existência já desequilibrava a balança de poder. A verdade é que por muito pouco Cell não encontrou um oponente à sua altura. Então já deixa o like no começo do vídeo, porque hoje a gente precisa falar sobre ele. Durante o apogeu da raça guerreira, nos primórdios do planeta Vegeta, reinava um grande rei que, ao lado de seu povo, acabou sendo cruelmente subjugado pelo maior império do universo. Embora muitos interpretem esse momento como fraqueza, a submissão dos Saiyajins ao exército Cold jamais foi um ato de covardia, mas uma decisão estratégica cuidadosamente calculada. Rei Vegeta sabia que enfrentar a família de Frieza naquele ponto da história significaria a aniquilação imediata de toda a sua espécie. Assim, aceitar aquela aliança não representava rendição, mas a compra de tempo, ainda que nem todos os Saiyajins estivessem dispostos a viver ajoelhados diante de outro rei. Como o legado Saiyajin sempre foi construído sobre hierarquia, domínio e poder, não demorou para que, dentro de seu vasto exército, surgissem correntes internas de oposição às decisões de Rei Vegeta. Paragas tornou-se um de seus principais opositores. Oficial de alta patente com acesso direto à Sala do Trono e voz ativa diante do Rei dos Saiyajins, Paragas personificava o orgulho Saiyajin, e foi justamente esse orgulho que acabaria se tornando o maior erro de sua trajetória. Muito antes de Frieza, os Saiyajins já haviam aprendido que sobreviver exigia alianças. Por isso, estabeleceram com os Tsufurudins seus primeiros acordos de cooperação, oferecendo proteção em troca de tecnologia e conhecimento. Os Tsufurudins, por sua vez, rapidamente perceberam que lidar com os Saiyajins exigia mais do que força militar. Era necessário compreendê-los, estudar seus padrões, mapear suas forças e, acima de tudo, identificar suas fraquezas. É nesse contexto que surge o verdadeiro plano secreto dos Saiyajins, a evolução genética. Guiados pela antiga lenda do Super Saiyajin e com o apoio inicial dos Tsufurudins, passaram a classificar guerreiros por poder de luta e a aperfeiçoar seu DNA geração após geração, com o objetivo de um dia superar Frieza. Para os cientistas envolvidos, criar novos guerreiros com alto poder de luta nunca foi o verdadeiro desafio. O problema central sempre foi o controle desse poder. A forma Ozaru amplificava a força Saiyajin de maneira brutal, multiplicando seu poder e anulando quase por completo o controle mental. Criar um guerreiro capaz de sustentar tal energia sem perder a sanidade era o verdadeiro obstáculo desse projeto. Durante esse processo, tornou-se evidente que a emoção interage diretamente com a biologia da raça guerreira. Quanto maior a instabilidade emocional, mais caótica se torna a liberação desse poder. Por isso, o aperfeiçoamento precisava ser lento e rigidamente controlado. Ao longo desses experimentos, é plausível imaginar que inúmeros Saiyajins com poder latente elevado tenham surgido, mas foram descartados ainda nas fases iniciais de vida justamente devido a essa instabilidade. Eles sabiam que um Saiyajin com tamanho poder, sem domínio da própria mente, representaria uma ameaça real não apenas à sua raça, mas a todo o universo. Dentro desse contexto, Príncipe Vegeta passou a representar o ápice desse projeto até então, sendo classificado como um Saiyajin de elite. Não apenas por seu alto nível de poder, mas sobretudo por sua capacidade rara de manter controle absoluto mesmo na forma de Ozaru. Assim, torna-se claro que a condenação de Broly não nasceu apenas da vaidade de Rei Vegeta. Ele compreendia que poder sem controle não gera soberania, mas extinção, e Broly representava exatamente esse risco. Ao tomar ciência que um recém-nascido fora dos parâmetros genéticos aceitáveis ainda estava sendo mantido vivo junto aos outros bebês, Rei Vegeta
acionou imediatamente o protocolo de eliminação ao ponto de ir pessoalmente eliminar a ameaça. Ao insistir em preservar Broly, Paragas passou a ser oficialmente tratado como traidor e ambos, pai e filho, foram descartados como lixo. No entanto, a eliminação dessa ameaça falhou. Durante a destruição do planeta Vegeta, mesmo em estado inconsciente, Broly reagiu por puro instinto. Seu organismo acionou mecanismos latentes de sobrevivência extrema, liberando energia suficiente para preservar a própria vida e a de seu pai no momento da explosão. Ambos sobreviveram e a partir dali nasceu o caminho de vingança de Paragas. Ainda bebê, seu poder era mais de 10.000, um valor completamente fora de qualquer padrão. Seu poder cresceu de forma acelerada e sem limites claros, a ponto de ainda muito jovem ele já ser capaz de acessar a transformação de Super Saiyajin. É plausível supor que ainda na adolescência seu poder já fosse comparável ao de Goku na batalha final em Namekusei. Porém, como previsto, Broly perdia o controle mental com facilidade, sendo dominado pelo próprio poder e por seus impulsos primitivos. Em alguns momentos, ele chegou a atacar o próprio pai, e com o passar do tempo, Paragas finalmente compreendeu a verdadeira ameaça que seu filho representava, não só para ele, mas para todo o universo. É importante entender que a mutação de Broly faz suas células produzirem mais energia do que seu corpo consegue conter. Ao acessar a forma de Super Saiyajin, essa geração se torna contínua e exponencial, acumulando poder até atingir um limite crítico. Quando esse ponto é alcançado, seu próprio corpo entra em colapso e força a liberação violenta desse excesso de energia. Ao longo de décadas, Paragas vasculhou as galáxias em busca de uma tecnologia capaz de suprimir a fúria de seu filho e mantê-lo sob controle. Até que, com a ajuda de Dr. Krang, Broly deixou de ser um risco e finalmente se tornou uma arma. Isso foi suficiente para Paragas reunir um pequeno exército e dar início a seu plano final. 30 anos haviam se passado desde a destruição do planeta Vegeta e Frieza já não existia mais. O objetivo de Paragas era simples: eliminar o príncipe Vegeta, conquistar a Terra, erguer ali o seu reino e, a partir desse trono, reivindicar o lugar de Frieza como o novo imperador do universo. Há um detalhe crucial em toda essa história. Paragas inicia seu plano pouco antes dos Jogos de Cell. Se tudo tivesse ocorrido como previsto, Broly teria chegado à Terra exatamente no período em que Cell aguardava um guerreiro digno de enfrentá-lo. Seguindo a lógica fria dos acontecimentos, acredito que esse combate seria épico e devastador, porém Cell seria brutalmente eliminado e a Terra cairia sob o domínio de Paragas. Um império inevitável erguido nas sombras do caos, sustentado por 7 anos de silêncio e medo, até que Babidi surgisse para despertar um mal ainda maior. Voltando à nossa história, a verdade é que mesmo sob controle tecnológico, Broly nunca foi totalmente confiável. Paragas havia identificado que um grande meteoro estava prestes a atingir um planeta e decidiu então atrair o príncipe Vegeta para esse mesmo local. A proposta era convencê-lo a fundar ali um novo reino, apresentando aquele planeta como o futuro lar dos Saiyajins. No entanto, esse era apenas um pretexto. O verdadeiro plano era mantê-lo distraído ali tempo suficiente até que o meteoro colidisse com o planeta, consumando enfim sua tão aguardada vingança. Tudo corria conforme o planejado, até a chegada inesperada de Kakaroto, outro Saiyajin sobrevivente, filho de seu antigo parceiro de guerra, Bardock. A simples presença de Goku ali acionou gatilhos emocionais profundos em Broly e, como expliquei no início, esse sempre foi o maior ponto fraco de um Saiyajin. O confronto entre os dois tornou-se inevitável. Naquele período, Goku estava no auge de sua forma, treinando para enfrentar Cell. Ainda assim, mesmo em sua forma base, Broly já demonstrava um poder absurdamente impressionante. Foi então que Broly chegou a se transformar em Super Saiyajin, liberando uma gigantesca aura, mas foi interrompido por Paragas antes de atingir seu auge. Vale lembrar que, para convencer Vegeta a se unir a eles, Paragas afirmou que o lendário Super Saiyajin que o príncipe tanto buscou no passado havia sido encontrado e que agora estava devastando o universo. Mais tarde, a verdade veio à tona. O temido Super Saiyajin lendário que todos procuravam era ninguém menos que o próprio Broly. Quando a energia de Broly ultrapassou os limites do dispositivo, ele enfim despertou todo o potencial da forma Dai Sandankai. Seu poder atingiu números absurdos, a ponto de nem mesmo o Long ou Pual serem capazes de enfrentá-lo naquele estado.
e aquela manifestação de força absoluta lançou Vegeta em completo estado de choque. A lenda era real. Diante deles estava o guerreiro invencível. Broly devastou aquele planeta, exterminando até mesmo seus próprios escravos. Nenhuma técnica surtia efeito. Ele não sentia dor, não se cansava e seus ataques eram imparáveis. Piccolo tentou intervir para proteger seu discípulo, mas teve o mesmo destino de sempre. Nem mesmo todos juntos, após se recuperarem com as sementes dos deuses, conseguiram fazer qualquer diferença diante daquele poder infinito. Vegeta, após ser humilhado, finalmente decidiu lutar. Liberou seu poder máximo, mas Broly simplesmente resistiu, provando ser ainda mais poderoso e resistente do que Cell Perfeito. Vegeta foi derrotado e tomado por uma fúria primitiva. Broly já não agia como um guerreiro consciente, mas como um Ozaru sem lua, um destruidor de mundos guiado apenas pelo instinto. Desde o início, Paragas havia preparado 2 naves com destino à Terra, planejando a fuga para si e para o filho. Contudo, naquele momento, compreendeu que Broly não tinha mais salvação. Abandoná-lo para morrer tornou-se, aos seus olhos, a única forma de garantir a própria sobrevivência e dar continuidade ao seu plano de dominação. Porém, Broly percebeu a atitude de seu pai e não perdoou. No campo de batalha, restava apenas Goku quase sem energia. Torturado brutalmente, ele começou a receber a energia de seus companheiros um por um. Vegeta foi o último a ceder, entregando todo o seu poder. Com a energia de todos concentrada, Goku lançou aquele que seria seu ataque final. O que muita gente não entende é que Broly não foi derrotado por aquele simples golpe de Goku. O que aconteceu ali foi, na verdade, um verdadeiro golpe de sorte. Como já mencionei antes, a mutação de Broly gera energia de forma contínua e exponencial. À medida que o tempo passa, a pressão interna aumenta e ele é forçado a liberar toda essa energia acumulada. Meu ki está acumulado, tenho que liberá-lo. Acontece que, distraído pela intensidade extrema daquela batalha, Broly deixou de dissipar o Ki que produzia incessantemente e isso levou seu corpo a um ponto crítico de saturação energética. Aquele ataque final apenas rompeu o frágil equilíbrio que ainda mantinha aquela energia contida e Broly explodiu de dentro para fora. Ainda assim, ele não teria sido eliminado nem pela própria explosão, nem por aquele golpe isolado. Se aquela luta tivesse continuado, Broly ficaria temporariamente fora de combate e só então poderia eventualmente ser derrotado. Goku já havia compreendido isso e, com o impacto iminente do meteoro, sua única alternativa era derrubar Broly por tempo suficiente para fugir do planeta. E foi exatamente o que fez. O que Goku não sabia era da capacidade de sobrevivência daquele mutante. Assim como na explosão do planeta Vegeta, ele entrou em um estado de sobrevivência extrema e reuniu forças suficientes para alcançar sua nave de fuga, programada desde o início para seguir rumo à Terra e escapar dali. Após a derrota de Cell e de Bojack, a Terra jamais conheceu uma paz duradoura. Naquele mesmo período, sem que Kami-sama percebesse, Broly havia caído gravemente ferido em uma região montanhosa ao norte. Sem forças para continuar, despencou em uma cratera que rapidamente se congelou, permanecendo soterrado sob o gelo por anos. 7 anos depois, enquanto se preparavam para o 25º Torneio Mundial de Artes Marciais, Videl, curiosa para conhecer Shenlong, decidiu viajar ao lado de Goten e Trunks em busca das esferas do dragão. Tudo parecia leve e despreocupado. No entanto, o caminho os conduziu até um povoado pobre, situado em uma região gelada e amaldiçoada, assolada por ataques constantes de um enorme monstro. Os 3 se prepararam para enfrentar o gigantesco dinossauro, mas, enquanto aguardavam escondidos, a criatura pôs à prova a paciência de Videl. Em um momento de irritação, ela acabou dando um tapa em Goten, arrancando o choro do garoto. Acontece que o som perturbador desse choro ecoou pela região, ao ponto de chegar aos ouvidos do guerreiro lendário que permanecia inconsciente sob o gelo daquelas montanhas. E justamente aquele ruído acionou o único gatilho capaz de despertar a lenda. Após derrotarem o monstro, Videl sentiu algo estranho à distância. No dia seguinte, ela seguiu até um lago onde ocorria um fenômeno incomum. Diante dela, um sujeito misterioso flutuava sobre a água. Sem qualquer aviso, ele a atacou. Videl conseguiu desviar do primeiro golpe, mas seus poderes não se comparavam aos dele.
Ela foi derrotada e logo Goten e Trunks surgiram, apenas para serem brutalmente agredidos. O guerreiro lendário parecia contido, mas aos poucos começava a liberar mais poder, algo esperado após tantos anos inativo. Percebendo que não eram capazes de derrotá-lo, decidiram usar as esferas do dragão para pedir a Shenlong que resolvesse a situação. A verdade é que, após os eventos naquele planeta distante, Broly já não era mais o mesmo. Se estivesse em plena consciência, já teria derrotado todos em instantes. Ele quase não falava e lutava de forma estranha, sinais claros de danos psicológicos causados pela explosão e pelos anos de inconsciência. Até que um golpe devastador reduziu toda a área a cinzas e deixou todos gravemente feridos. Quando tudo parecia perdido, Gohan chegou. Ele explicou quem era Broly e como seu pai o havia derrotado anos antes. O problema era que Gohan mal havia treinado desde a derrota de Cell. Ainda assim, lutando seriamente, possuía cerca de metade do poder de Broly naquele momento, compensando a diferença com técnica e experiência, enquanto o mutante combatia de forma primitiva, sustentado por uma força bruta que só aumentava cada vez mais. Gohan tentou eliminá-lo, lançando-o na lava e por um instante até pareceu ter conseguido. Broly, porém, reapareceu. Sobreviver era sua especialidade. Então, como um destino inevitável, Broly aplica novamente o abraço mortal em Gohan, mas assim como Cell e Bojack, também falhou. Após um tempo aumentando e recuperando sua energia, Broly lançou uma esfera de energia poderosa o suficiente para destruir a Terra e terminar com tudo aquilo. Goten se uniu a Gohan em um Kamehameha combinado, mas ainda assim Broly continuava vencendo com extrema facilidade. Então, novamente quebrando as leis do outro mundo, algo inacreditável aconteceu. Era ele. Shenlong trouxe o meu pai! Poucos percebem, mas algo extraordinário acontece naquele instante. Pela primeira vez, Goku revela sua conexão direta e quase mística com Shenlong. Mesmo estando no outro mundo, de alguma forma ele consegue reunir silenciosamente as esferas e invocar o Dragão Eterno. A presença de Shenlong é sentida, mas desta vez quem surge entre as nuvens não é o dragão, é Goku. Claramente, de alguma forma, ele pediu alguns minutos na Terra e Shenlong concedeu seu desejo. Vale destacar que desde seu sacrifício contra Cell, essa é a terceira vez que Goku precisa intervir para ajudar Gohan mesmo estando no outro mundo. Na primeira, ele transfere seu poder através da telepatia. Na segunda, utiliza a técnica do teletransporte. E agora, recorre ao Dragão da Terra. Com isso, pai e filho se unem novamente e lançam juntos um triplo Kamehameha épico. Agora com Goten, os 3 Saiyajins elevam seu poder ao máximo e lançam Broly diretamente ao Sol, conquistando enfim uma vitória milagrosa e definitiva sobre o lendário Super Saiyajin. Como mencionei no vídeo anterior, é interessante notar que Gohan sempre demonstrou ao longo desses 7 anos que não era suficiente para sustentar sozinho o legado de seu pai como protetor da Terra. Em todos esses momentos, a vitória só se concretizou com a intervenção direta de Goku, necessária para superar a ameaça e proteger a Terra. Broly, com todas as suas limitações, ofereceu uma vantagem mínima a Gohan, que mesmo com todo o seu talento, fracassou mais uma vez. O que você achou dessa história perdida de Broly e da raça guerreira dos Saiyajins? Se esse conteúdo te prendeu até aqui, deixe seu like, isso ajuda demais. E se quiser apoiar ainda mais o canal do Kaiô, torne-se membro e desbloqueie benefícios exclusivos. Eu fico por aqui e nos vemos no próximo vídeo.